Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Marcos, capítulo 7 e o versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão. Estamos diante de um milagre que apenas Marcos relata. E Deus tem uma lição muito grande para nos ensinar nesse devocional. Só lembrando você, no finalzinho vai ter uma oração. Eu quero ser prático, eu quero ser objetivo para concluirmos rápido esse devocional. E quero pedir você, deixa aí um amém, uma paz do Senhor, um bom dia, qualquer coisa, para eu saber que o Evangelho, que o nosso objetivo está alcançando você. Então trouxeram um surdo que falava dificilmente, ou gago, em algumas traduções. O problema é que todo mundo que é surdo, automaticamente vai ser mudo, não vai falar perfeitamente, a não ser que já tenha nascido normal e depois com o tempo ficou surdo por algum motivo, mas geralmente quem não escuta não aprende a falar. Esse aqui é um problema sério e temos uma lição sobre isso. Então eles vieram até Jesus e pediram para Jesus colocar as mãos sobre aquele doente. E a Bíblia diz que Jesus não fez o que eles queriam. Então vamos a algumas lições importantes para nós aqui nesse devocional. Primeiro, uma pessoa que não escuta bem nunca vai falar bem. Uma pessoa que não escuta nada nunca vai falar nada. É por isso que nós vemos muitos pregadores que pregam dificilmente. É como diz o texto aqui, fala dificilmente. É aquelas pregações que não sai nada. E ele fica insistindo, dizendo que o importante, sei lá, é intimidade com Deus e blá blá blá, porque ele não sabe ouvir. Esse tipo de pregador, quando outras pessoas estão pregando, estão ensinando, eles ficam distraídos, mexendo no celular. Você percebe que a pregação está entrando no ouvido e saindo no outro, e quando ele vai pregar é a mesma coisa. Às vezes só faz um barulho, mas ele não tem conteúdo. Ele não ouve e ele não sabe conversar. Ele não sabe falar. Ele nunca foi aluno e nunca será um bom professor. Sempre será um professor falso. Todo mundo, todo crente, todo pregador que não ouve outro pregador pregar, todo pregador que enquanto está na igreja, outro está pregando, ele está conversando, vai ser um pregador estranho. O máximo que ele pode fazer é pegar um sermão pronto na internet e chegar lá e ficar dando aquela pipoca de micro-ondas para os outros. E eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Nós queremos aprender. Então a dica de hoje, uma das dicas é: ouça, escute bastante. Se você está me acompanhando aqui no devocional, automaticamente você é um bom ouvinte. Mas vamos ter mais cuidados, vamos ouvir melhor. Vamos chegar na igreja e captar a mensagem que o pregador está pregando. Segundo, eles tentaram ensinar Jesus como realizar o milagre. Nunca tentar ensinar a Deus a fazer a obra dele. Deus tem formas diferentes de trabalhar em cada um. Em algumas passagens bíblicas, Jesus vai colocar lodo nos olhos dos cegos. Em outras passagens, ele vai mandar apenas abrir. Eles tentaram ensinar Jesus a trabalhar. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 10 ao 14, vemos ele questionando o método que o profeta passou para ele. Não vamos questionar a Deus, vamos orar, vamos deixar nas mãos dele, vamos acreditar que Deus tem o melhor para nós. Quando Deus tira, Jesus Cristo é Deus, aquele homem do meio da multidão, eu aprendo muita coisa aqui. Por exemplo, nós vemos que Deus sempre leva para o deserto alguém para primeiro trabalhar na vida. Deus, através do profeta, mandou que aquela mulher lá do azeite, a viúva, fechasse a porta, ou seja, tirou a parte, isolou, saiu do meio das pessoas curiosas.
Vemos quando Jesus foi ressuscitar a menina, ele manda sair as pessoas que estavam ali curiosas, no particular. Então Deus sempre vai tratar no particular com pessoas. Deus sempre vai te tratar no particular. É por isso que ele fala com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou fazer de ti uma grande nação. Muitas das vezes a multidão atrapalha. Muitas das vezes a multidão quer calar o grito de Bartimeu, mas é preciso de sair da multidão, de sair à parte, de ir para o deserto algumas das vezes. Eu sempre falo sobre isso aqui, para que Deus trabalhe na sua vida. Jesus toca naquele homem, mas de maneira diferente. O toque de Jesus, ele sempre vai realizar milagres. Eu não sei qual é o toque que você está precisando que Jesus Cristo te dê nesse momento. O toque das mãos furadas de Jesus. É importante lembrar que depois Jesus dá uma ordem. Ele levanta os olhos aos céus e diz: Efatá. É uma ordem. Eu acredito que Jesus não estava pedindo apenas para que os ouvidos e os lábios daquele homem fossem destampados, mas acredito que Jesus estava dando uma ordem espiritual, no mundo espiritual: liberte esse homem, liberte em todas as áreas e em todos os sentidos. Provavelmente havia preconceitos contra ele, muitos problemas ele enfrentava, porque a própria deficiência dele, o que a gente chama hoje de necessidade especial, isso trazia outros problemas. Então, quando Jesus diz Efatá, ele está libertando aquele homem de todos os problemas. É por isso que eu disse aqui que o milagre de Jesus é também pedagógico. Quando ele cura um cego, ele está dizendo: eu vim para abrir, para dar visão espiritual. Olha só o que diz em Isaías 35:5. Então se abrirão os olhos dos cegos e destamparão os ouvidos dos surdos. Ele está dizendo: eu estou cumprindo a profecia, eu estou cumprindo a palavra, eu estou cumprindo o que o profeta messiânico falou. E tem muita gente hoje que está com os ouvidos tampados e falando mal. Existem vários tipos de surdez. Existe, por exemplo, a surdez moral. Tem a surdez que pode ser uma enfermidade, a pessoa às vezes nasce com a surdez. Por algum motivo, a pessoa pode ficar surdo no decorrer da vida. A criança é como se fosse surda porque ela não escuta, não entende as palavras. Um estrangeiro, por exemplo, que não conhece o idioma, ele pode ouvir o barulho, mas não entende, é como se fosse surdo. Mas tem uma surdez, que é aquela surdez da pessoa que não consegue ouvir o clamor do pobre, do necessitado, daquele que precisa de falar algo, que precisa de um conselho, que precisa de uma ajuda. Tem pessoas que elas não se comovem com respeito a isso. Pessoas que não sabem ouvir, pessoas que não sabem falar. E sem falar da surdez espiritual. Lembra daquela semente que o semeador foi semear e ela cai à beira do caminho e as aves vão lá e comem, arrebatam aquela semente? Tem pessoas que é tipo isso. Eu sou pregador do evangelho. Aqui eu falo como diretamente para você, mas na igreja ou em qualquer lugar que eu estiver pregando, eu observo as pessoas. E você quer ver as pessoas começarem a abrir a boca e sentir sono? É quando eu falo para elas assim: pensem comigo. Nesse momento as pessoas ficam com preguiça de pensar. Mas nós precisamos de estar atento. Eu já falei aqui sobre surdez, já falei aqui sobre a cura de Jesus, sobre o ouvir. Quem não sabe ouvir não sabe falar. Então é preciso de que quando o pregador fala pensem comigo, vocês entendem, esse pregador não quer enganar. Ele quer que eu tenha um conhecimento da verdade. Ele quer que eu raciocine, que eu reflita sobre o tema. Ele não quer me dar uma resposta pronta para me manipular. Surdez espiritual. Tem pessoas que é igual Jonas. Estava ali
dentro do barco e as pessoas dizendo para ele, olha, qual ocupação é a tua? Por que está acontecendo isso conosco? E Jonas está dormindo tranquilo, deitado ali eternamente no barco esplêndido, né? Que estava prestes a afundar. Diferente de Samuel, que quando ouve a voz de Deus, ele se sente incomodado. E ele vai para o profeta Eli, para o sacerdote Eli, e pergunta, olha, você me chamou? Não. Voltou a dormir. E até então que ele vai de novo, ele poderia falar pensar consigo mesmo assim, eu não vou voltar lá porque o sacerdote está brincando comigo. Era uma criança, mas ele continua ainda insistindo, me chamou? Não. Então ele responde, orientado pelo profeta, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você poderia dizer também, fala, Senhor, que eu estou pronto para te ouvir? E quem ouve Deus vai falar bem. Se você quer ser uma pessoa que conversa bem, que prega bem, que fala bem de Jesus, é só ouvir Jesus. O profeta Samuel teve um ministério brilhante, porque ele ouviu Deus falar com ele. E todo mundo que ouve Deus vai sair dando testemunho de Jesus depois. E é isso que nós precisamos, testemunhar o Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa a cada dia mais destampar os nossos ouvidos e que o Senhor venha nos dar uma boca erudita para proclamar o Evangelho por onde quer que estejamos, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor ajude, Pai, esse irmão, essa irmã que ora comigo, Pai, que tem a dúvida, será que eu sou um bom ouvinte? Como eu preciso de ouvir? Ensina para elas, Pai, que conhece a árvore é pelos frutos que ela dá, para que não seja confundido com palavras persuasivas, com pessoas que vêm para enganar, mas que tenha discernimento de espírito, que venha julgar a profecia e não o profeta. Segura, Pai, em nossas mãos e que nós venhamos ser, Pai, boca do Senhor nessa terra. Mas precisamos primeiramente ouvir a Tua palavra. E como diz a Tua palavra, Pai, bem-aventurados os que ouvem e os que leem e os que guardam a palavra da profecia do livro. Obrigado, meu Pai. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.